Pessoal, vamos a esse vídeo sobre domínio de função real. Nesse caso, quando é dado apenas a lei de formação da função, considera-se o contradomínio B igual aos reais e o domínio A como maior, entre aspas aqui, vocês vão entender por quê, subconjunto de R, tal que a lei dada defina uma função. Bom, aqui nós vamos pensar assim, perceber que precisa ver as restrições da função para a gente definir bem o domínio. Então, são funções reais, tá? Quando não é citado o domínio. Então, prático exercício, determine o domínio da função. Vamos ver alguns exemplos. Veja nos exemplos a seguir a explicação do domínio em algumas funções. Então, por exemplo, a primeira aqui, f de x igual a 1 sobre x. Não foi citado qual que é o domínio, são os reais. Será que posso colocar qualquer x aqui? Não, né? Eu não posso colocar zero. Denominador não pode ser zero. Então, quando tiver x no denominador, não o x sozinho, pode ser x mais 1, 2x mais 3. Tendo x no denominador, a gente vai ter que impor que o denominador é diferente de zero. Porque é uma restrição para a fração, não pode dividir por zero, certo? Então, 1 sobre x só é possível em esse x diferente de zero. Então, então nós vamos pensar nas restrições. A primeira que eu estou apresentando é sobre denominador. Então, qual será? Vou escrever aqui maior, porque está escrito pequenininho aí. O domínio de f é igual os reais menos o zero. Por quê? O denominador tem que ser diferente de zero. E o denominador, nesse caso, é o x. É só um x, né? Aqui a função f de x é igual a 1 sobre x. Né? E aí, escrevendo de uma outra maneira, domínio de f é igual a r asterisco. Esse asterisco é notação de conjuntos. Quando eu pôr asterisco, estou excetuando, estou tirando o zero. Tá? Então, essa foi a primeira restrição, que é denominador. Eu vou colocar aqui em vermelho. Primeira restrição que nós estamos vendo, denominador diferente de zero. Segunda restrição, quando tem raiz, f de x igual a raiz de 3 menos x. Bom, raiz de zero existe, raiz de número positivo existe. O que não existe é raiz, aqui quando o índice é par, tá? Raiz de número negativo. Quando o índice é par, nós não temos, da raiz é par, nós não temos raiz de número negativo. Isso nos reais, né? No campo real. Números complexos tem. Muito bem. Então, nós vamos ter que impor que, no caso do B, quando tem raiz, segundo aí, o radicando, que é o que está debaixo da raiz, tem que ser maior ou igual a zero, porque pode ser zero. Existe raiz de zero, tá? Então, você tem que ver bem a restrição. Muito bem, nesse caso é 3 menos x o radicando. Então, eu vou impor que 3 menos x tem que ser maior ou igual a zero. Certo? Agora, toma muito cuidado aqui, tá? Toma muito cuidado aqui. Porque se você passar o 3 para cá, dá menos 3. E depois, é uma inequação. E inequação, a gente tem outros conteúdos referentes à inequação. Dá para fazer de duas maneiras, eu vou até mostrar aqui, é bem interessante. Se eu colocar menos x maior ou igual, tá menos 3, passa menos 3, né? 3 passa menos 3. Não pode, se eu for multiplicar por menos 1 os dois lados para obter o x positivo, eu tenho que inverter a desigualdade, tá? Então, vai ficar multiplicando por menos 1 dos dois lados, x maior ou igual, menor ou igual a menos 3. Mas podemos fazer de uma outra maneira para fugir dessa regra aí. Eu faço assim, no caso, menos x aqui, né? Em vez de eu quero tornar positivo, então eu somo x dos dois lados. Então, vai ficar 3. Opa.
Aqui ficou mais, né? Quando eu multipliquei por menos 1, ficou mais 3. 3 maior ou igual, aqui cancelou, 0 mais x, x. Perceba, x menor ou igual a 3. Se você ler daqui para cá, dá a mesma coisa que aqui. Muito bem. Então, aqui qual que seria o domínio? O domínio é igual x pertencente a R, tal que x, lendo daqui para cá, menor ou igual a 3. Então, qual a restrição aí da raiz? Radicando maior ou igual a 0. Bom, vamos ver esse terceiro, que essa terceira aqui tem denominador e tem também tem raiz. E tem em cima, tem denominador, tem várias condições que você tem que tomar cuidado, tá? Vou fazer aqui do lado. Então, veja bem, em cima temos a condição 1, vou colocar, que é a raiz. Raiz de um número, então, o logaritmando tem que ser maior ou igual a 0. Então, eu vou colocar 7 menos x maior ou igual a 0. Vamos desenvolver aqui. Então, como eu falei, eu soma x dos dois lados, tá? Para se livrar desse negativo, vai ficar 7 maior ou igual a x. Ou seja, agora lendo daqui para cá, x menor ou igual a 7. Certo? Vamos na condição 2 agora. Condição 2 é olhar para esse denominador. O denominador aqui, veja, tem a raiz e também está no denominador, então tem que tomar cuidado. Então, pensando na raiz, qual que é a condição? É o radicando ser maior ou igual a 0. Só que aqui não pode ser 0, porque está no denominador. Então, aqui eu vou ter que colocar apenas maior que 0, porque está no denominador. Muito bem. Então, aqui vai ficar x maior que 2. É a condição 2. E agora, nós temos que fazer a intersecção da condição 1 com a condição 2. E aí, eu vou utilizar aqui, chama-se varalzinho, né? Para resolver a intersecção de duas condições, de duas inequações, a gente pode fazer dessa maneira. Condição 1 é x menor ou igual a 7. Menor ou igual a 7, ó, bolinha aberta. Opa, bolinha aberta, bolinha fechada, porque menor ou igual. Menor ou igual para cá, certo? E a condição 2 é x maior que 2. Então, aqui, ó, você vem aqui na relação do 2, maior é bolinha aberta para frente, certo? E aí, aqui na intersecção, a gente vai ver aonde, vai fazer aqui tipo, né, isso que chama varalzinho. Vai passar perpendiculares e ver aonde que tem nos dois que está anotado. Então, aqui só tem no primeiro, então não vai para a intersecção. Aqui esse bolinha aberta, porque tem um e não tem no outro. Aqui tem nos dois, então eu vou pintar. E aqui tem nos dois, eu vou pintar. Aqui não, porque no primeiro não tem, certo? Então, a gente fala o varalzinho. Então, qual é o intervalo aqui, então, o domínio? O domínio será entre o 2 e o 7, esse intervalo, vamos representar por agora por intervalo aqui. E aqui é aberto e aqui fechado. Então, o domínio é igual x pertencente a R, tal que x está entre 2 e 7, o 2 não inclui e o 7, opa, me enganei aqui. X maior que 2 e x menor ou igual a 7, tá? Aqui, se você for ver aqui, parece que os dois estão fechados, mas não, aqui ele usa uma outra notação que é 2,7. Quando é intervalo aqui aberto, ele usa parênteses. E para fechado, usa colchete. Tem essa notação ou tem essa daqui. Prefiro usar essa, tá? Mas vocês têm que saber também que existe essa. Quando usa parênteses, quer dizer que não está incluindo 2, tá? Bom, então agora nós vamos... Então, esse aqui é um exemplo. Quando tem duas condições, a gente pode usar aqui, fazer a intersecção através desse método do varalzinho. Vamos ao quarto exemplo, que é f de x igual a log de x mais 7. Bom, tem algumas condições também para o logaritmo.
O logaritmo, lembra, o logaritmando tem que ser maior. O logaritmando, que é o que vem na frente, tem que ser maior que zero. Não pode ser zero também. Então, maior que zero. E a base, se tiver um x na base, né? Maior que zero é diferente de 1. Base maior que zero e base diferente de 1. Aqui no caso, a base é 10, não tem x, então eu não preciso me preocupar. Então, logaritmando maior que zero, x mais 7, eu coloquei aqui já. Maior que zero, x maior que menos 7, e aqui está o domínio. X pertencente a tal que x maior que menos 7, certo? Bom, então, temos essas restrições quando não é dado o domínio e a gente tem que tomar cuidado com as restrições que são essas aqui que eu fiz um resuminho. Então, quando tiver x no denominador, impõe que o denominador é diferente de zero. Quando tiver raiz com índice par, porque para índice ímpar tem raiz de número negativo, radicando maior ou igual a zero. E se tiver logaritmo, lembra as condições de logaritmo. Logaritmando maior que zero, e se tiver x também na base, base maior que zero e base diferente de 1. Bom, pessoal, então, agora vocês estão aptos a fazer os exercícios. Até o próximo vídeo.